Ah, esse é um dia muito especial para nós, né? Hoje é Dia das Mães. Aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aí nos acompanhando, para todas as mamães das nossas vidas, né? Esse é um dia muito especial porque isso me lembra, sempre me empurra para as Escrituras, né? Toda reflexão, toda memória, toda celebração me empurra para a história bíblica, né? E pensarmos que como igreja, né, temos o desafio de sermos a gestadora, né, de todo o propósito que Deus está estabelecendo sobre a terra, né? Isso me lembra dos últimos dias, isso me lembra das contrações que toda a criação, que toda a terra terá, né, na iminente volta ou na vinda do Filho do Homem, né, do Cristo que nós esperamos, que nós aguardamos. E Dia das Mães me faz celebrar a vida e as relações na terra, mas me faz celebrar também o propósito de Deus para a igreja. Isso me encoraja, isso me impulsiona, isso me dá força, sabe, irmãos? Isso me renova no sentido de dar a minha vida, gastar a minha vida no propósito de Deus. Bom, vamos lá, vamos orar? Vamos orar um pouquinho para a gente ouvir a palavra. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te damos graças nesse dia, nós nos rendemos ao Senhor. Nós queremos aqui devotar ao Senhor toda a nossa gratidão e a nossa devoção. Nós queremos pedir que nesse tempo o Senhor esteja alinhando o nosso coração para que uma devoção apaixonada e ao mesmo tempo constante possa ser uma verdade em nossas vidas nesses dias. Pai, nós oramos porque sabemos que só aqueles que permanecem no Senhor é que de fato farão parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu quero, em nome de Jesus, aqui submeter o meu coração, Senhor, orar como um intercessor pelos meus irmãos e pedir ao Senhor que possa estar sondando o nosso interior nesse tempo. Nosso intuito, nosso desejo é fazermos a Tua vontade. Por isso, Abba, com misericórdia e graça, alinha o nosso coração e a nossa vida ao centro da Tua vontade. Retira de nossa frente, dos nossos olhos, todo tipo de distração, tudo aquilo que pode nos afastar, ofuscar o brilho da Tua glória em nós. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nós oramos para que a Tua palavra penetre, para que a Tua palavra ela possa estar gerando no nosso interior vida, e uma vida que ela é precisa, exata para este tempo. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso sentimento nesse tempo. Nós oramos aqui, Senhor, pedindo que toda provisão necessária para esse tempo seja dispensada sobre nós. E quando eu peço provisão, eu não estou falando, Senhor, de abastecimento individual, mas estou falando de propósito coletivo, de partilha, de generosidade. Eu estou falando de acolhimento, Senhor. Eu estou falando de oferta.
de sacrifício. Essa é a minha oração, Paizinho. Desperta-nos como igreja a sair da mesmice, a sair do individualismo, a sair da mentalidade presa, Senhor, à religião, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus nesse dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como é que foi. Eu não sei como é que foi para você o seu dia. Eu espero que tenha sido um dia feliz, um dia de celebração. A gente sabe que a graça de celebrar a vida é uma coisa que também é muito própria do cristianismo, né? Em momentos como esse, às vezes a gente tem momentos como esse, falo da data do Dia das Mães, a gente tende a olhar para a data a partir daquilo que a gente não tem. Não tem a mãe por perto, ou quem sabe a mãe é falecida. Em momentos como esse, ao invés de celebrar a alegria de ter tido, a gente não consegue perceber, né, a beleza do momento e passa um dia de festa com um coração em luto. E saber dançar a música certa no momento propício é uma coisa própria daqueles que são maduros. Inclusive Jesus, repreendendo a geração que estava contemporânea a ele, dizia que foi tocada uma música que não dançaram, foi colocado outro ritmo e eles não entraram. Jesus fala, vocês não se adaptam às músicas. Então, assim, uma coisa interessante que a gente precisa refletir é: precisamos viver aquilo que é próprio de nosso tempo com um coração de celebração, né? Não é o que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar, na verdade, está em Lucas capítulo de número 1. Eu quero compartilhar contigo uma reflexão a partir da vida de Maria. Lucas capítulo de número 1. Nós vamos ler o relato que fala sobre Cristo sendo gerado no interior dessa mulher, mas antes de tudo a predição do nascimento de Jesus. Lucas capítulo de número 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, muito agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vamos só até aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Eu lembro com muito carinho de uma mensagem que você pregou há um tempo atrás, mano. Foi a mensagem Teleosses. Até fica aqui a indicação, tá aí no nosso canal disponível. Foi uma série de mensagens que o AP trouxe sobre a adequação ao propósito. E Maria era a figura utilizada como exemplo dessa adequação. Falar de Maria no Dia das Mães, muito propício, porque nós estamos falando de uma mulher que deu a vida pelo propósito, e não há nada mais nobre do que isso. Mas eu não quero me ater à data. Na verdade, a figura de Maria nessa data ela é apenas um empréstimo para chamar sua atenção. O que eu quero falar hoje é sobre gente que está disposto a preencher a sua história com a história de outrem. Uau. Eu quero falar de gente que está disposta a preencher a sua história com a história de outrem. Porque quem é Maria? Senão uma jovem, quem sabe cheia de sonhos, muito provavelmente cheia de sonhos, porque estando prestes a se casar e a começar de fato a sua representatividade social, ela está em um momento da sua história em que ela está para entrar em um ciclo em que as coisas aconteceriam do seu jeito. Apesar de que na cultura hebreia, a mulher ao se casar vivia como uma adjuntora do marido, mas veja bem, era uma mudança de jurisdição. Aquela que deveria se submeter à vontade de seu pai e à vontade de sua mãe agora seria adjuntora do seu marido, mas também uma correalizadora de muita coisa. Para a mulher, formar família era uma promoção. Era uma grande bênção. Não por acaso os textos do Antigo Testamento, quando falam da bênção da família para a mulher, mostram isso com muito valor. Inclusive apontando Deus como sendo um Deus bondoso, que pegava a solitária e a fazia habitar em família. E não só isso, fazia a estéril uma alegre mãe de filhos. Constituir família tinha muito a ver com dar a essa mulher a oportunidade de com o marido gerar seu próprio legado, né, mano? Era uma história para si que seria construída. Isso é muito bonito. Então, família para uma mulher, ser mãe para uma mulher, era ter a oportunidade de eternizar o seu nome para as próximas gerações. Na mistura do afeto entre a mulher e o homem, nascia um filho. E esse filho era uma declaração de que aquela família continuava nas próximas gerações. Era um tipo, inclusive, de eternidade, uma figura da eternidade. O meu nome prolongado para além de mim. Salvação para os hebreus, né? Tinha a ver com isso. O conceito de salvação para os hebreus está ligado à perpetuidade. Exatamente. Então, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada, é. Então, a partir de uma mulher que gerava, era uma mulher salva, uma mulher que era possuída de shalom, ou seja, era uma mulher próspera e que estava abençoada por Deus. Exatamente. Não por acaso a gente percebe o dilema de muitas mulheres na Escritura, especificamente no Antigo Testamento, né? O dilema da esterilidade. Por que era tão pesado para elas? Justamente por causa disso, né, mano? Porque o estereótipo, que não era só estereótipo, a carga emocional, social e espiritual que a esterilidade trazia era muito grande. O sentimento de ser rejeitada pelo próprio Deus, amaldiçoada por não poder gerar a posteridade, era algo muito presente na sociedade da época e no coração das mulheres. Maria é uma mulher, então, que nasce dentro deste ambiente social. Muito embora a sociedade vai sofrendo modificações, a sociedade hebraica não é diferente, mas para as mulheres daquele tempo, gerar era algo especial, era uma dádiva. Então veja, essa mulher separada para o casamento, o noivo, José, já havia se comprometido com ela, essa mulher está com a vida para se formar. Vem alguém do céu e interrompe os seus planos. Pensando não no ponto de vista de Maria, mas no ponto de vista comum. Eu tenho todo um projeto agora, a minha vida vai começar a partir de agora, e esse alguém vem e diz: salve, agraciada. Salve, favorecida. Deus escolheu você para colocar o projeto dele
em execução, em andamento, não que não estivesse. O que eu quero que você entenda é como se o anjo estivesse dizendo: salve, agraciada, você foi a escolhida para não ter história, mas para gerar uma história muito acima da sua. Se você queria um filho para gerar um nome para si, eu vou botar um nome dentro do seu útero. Meu Deus. Cara, porque é muito poderoso isso. Ela pensou sobre essa saudação, mano. Quando o anjo chega e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, o texto diz: ela, ao ouvir esta palavra, se perturbou por querer entender o que significa isso. Exatamente. Não é que ela não entendeu o que ele disse, é a densidade do que o anjo disse. Esse cara chegou aqui, esse ser celestial chegou aqui para falar para mim que a minha vida deixou de ser minha. Só que olha que coisa poderosa. Quando ela para ouvir esse anjo, ainda no seu momento de reflexão, ele diz: vai descer sobre você o Espírito. Ele vai repousar sobre você com a sua sombra e vai gerar dentro de você um ente santo que será chamado de Jesus. Este será o Filho de Deus. Sabe o que chama a minha atenção também aqui? Que enquanto Maria está refletindo sobre a primeira frase, uma série de outras informações que não são novidade para ela por causa de sua cultura, também são dadas. Quando o anjo fala sobre como seria gerado no interior dela Jesus, ele usa uma linguagem muito próxima da linguagem de Gênesis, a linguagem da criação, ao falar do Espírito repousando sobre ela, como o Espírito repousou sobre o vazio de Gênesis 1 para do nada gerar o cosmos. Então ele diz: olha, uma criação sobrenatural será feita dentro do seu vazio. Mas você terá a oportunidade de ver a imagem se formando dentro de você. Yes. E você dará um nome a essa imagem. Essa imagem, Filho de Deus, a quem você porá o nome de Jesus. O que eu quero dizer para você é que essa mulher, como a P já adiantou, é uma figura muito poderosa da igreja. Sobre o nosso vazio está sendo gerado o Filho. Esse corpo em preenchimento nada mais é do que o Filho sendo gerado na comunhão dos santos, nesta unidade mística que chamamos de igreja. Tem um Filho sendo gerado em nós, o Cristo sendo gerado em nós. O trabalho da igreja ao longo dos séculos não é outro, senão anunciar que Cristo está entre os homens e, ao mesmo tempo, demonstrar que Cristo em si está se revelando. Mas qual é o preço de ver Cristo ser formado em nós? É o preço de abrir mão da nossa imagem para ver a fiel imagem de Deus ser gerada em nosso interior. Se essa mulher vem como um exemplo para nós no Dia das Mães, ela vem para nos chamar a uma vida de renúncia. Porque quando ele diz que o Espírito, o anjo diz, a cobriria com a sua sombra, eu já disse, nos faz lembrar de Gênesis. Essa sombra também é uma linguagem muito semelhante em Gênesis, porque a palavra imagem denota a ideia de uma sombra no Antigo Testamento. A imagem e semelhança denota a ideia de uma sombra, algo que reflete uma realidade. Então Maria está sendo chamada a ser uma aparição, uma demonstração, uma revelação, um ambiente de revelação, melhor dizendo, um ambiente de gestação de uma profunda revelação para a Terra. E o que somos nós, a igreja? O ambiente de revelação da multiforme graça de Deus para o cosmos. O cosmos anseia pela manifestação do Filho nos filhos.
Paulo fala de dores de parto, a fim de que Cristo seja formado em nós. Onde é que eu quero chegar com isso? Se há uma tarefa nobre que pode ser lembrada no Dia das Mães, é a tarefa de deixar o seu vazio ser preenchido para que a eternidade ganhe forma. Deixar de viver a minha vida, deixar de fazer minha vontade, deixar de construir o meu destino ou de viver os meus sonhos não é perda, é ganho. Porque é algo muito superior. Isso é ser abençoado. Exatamente. Está me sendo dado, isso é ser agraciado. Então, falando da expressão inicial que trouxe a nossa reflexão de hoje, salve agraciados. Salve, ó grande útero chamado igreja. Porque o que é a nossa vocação? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome sua cruz, siga-me. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Mas quem quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Enquanto Maria pensava, quanto isso vai me custar? Os cálculos eram feitos, mas uma conclusão era dada. Eu prefiro perder o meu projeto de futuro para ver ser gerado em mim o propósito da eternidade. Nesses dias em que nós estamos sendo questionados sobre futuro, em dia de pandemia, acho que o que se questiona geralmente é até quando, né? Porque a iminência da morte geralmente faz a gente pensar sobre o futuro. Não por acaso a Escritura diz que é melhor estar em casa de luto que em casa de festa, porque numa casa de luto se pensa sobre o amanhã e numa casa de festa só se vive o agora. Então, em um ambiente de luto como esse que é propício dos nossos dias, infelizmente, a reflexão é, o que será do amanhã? Aos que estão tendo Cristo gerado no seu interior, o amanhã permanece inabalável, porque ninguém pode destruir a vida eterna do Filho de Deus. A vida é gerada no interior de Maria, a história você conhece. O Verbo se faz carne, habita entre nós, vemos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A consequência, uma mulher que queria só formar um lar, ganhou uma casa espiritual. Porque abriu mão de fazer algo para si, colocando seu interior completamente à disposição do propósito eterno. Não há nada que nós consideremos por perda que seja superior ao ganho de servirmos a Cristo. Eu acho que é isso, mano. É o que eu quero compartilhar hoje. Nada mais que isso. Acho que refletir sobre isso nesse dia é ultrapassar o significado desse dia. Exatamente. Pela história de Maria, nós podemos então dizer: ser abençoado é ser atravessado pela história de Deus. É isso. Uau! Que frase, mano. É isso. Essa essência do cristianismo, ela é, irmãos, a compreensão dos pais apostólicos, dos pais da igreja. Isso vem desde os apóstolos. Quando nós pensamos em o que é ser abençoado, de alguns anos para cá, de cerca de um século para cá, que ser abençoado ganhou a conotação de acumular coisas. Mas na história da igreja, ser abençoado era perder o direito de continuar a história que eu havia planejado. Ser abençoado é ser atravessado pela história de Deus. Uau, é isso. Então, quando alguém era abençoado, significava essa pessoa foi separada, foi selecionada, ela foi dedicada, ela foi extraída para algo. Mas, mano, eu quero aproveitar aqui para compartilhar algo com os irmãos e dentro disso que você estava falando, sobre maternidade, agora trazendo para esse contexto. Quando Eva e Adão vão ser sentenciados
Em Gênesis 3, por causa do pecado, a sentença de Eva foi: agora multiplicará-se-á as tuas dores de parto. Irmãos, preste atenção. A maternidade não é um fim em si mesmo, na expressão da vida na terra, senão um tipo colocado no gênero feminino para expressar o que a igreja é para Cristo. E o que Gênesis 3 está nos revelando é que Cristo seria revelado para a criação sem dores. Até Gênesis 2, Cristo estava sendo revelado, mas não havia necessidade de haver dores. E naquele lugar, em Gênesis 3, o Pai imprime na mulher, mas na verdade dizendo sobre a igreja, que para revelar a Cristo a partir de agora, ela teria que ter dores de parto. E agora vem Paulo. Muitos anos depois, irmãos, dizendo: eu sinto como que dores de parto até Cristo ser formado em vós. O que é dores de parto? Antes do pecado não havia necessidade de ter dores de parto, mas agora a igreja precisa ter dores de parto para que Cristo seja revelado a toda a criação. E dores de parto é o remédio, é o tratamento, é a resolução do Pai para o pecado. Deus imprimiu na mulher um registro que nós chamamos de maternidade, mas que para que se torne uma realidade, precisa ser precedida de dores de parto. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque isso não é o objetivo de Deus. Mas o objetivo de Deus é que por meio das dores de parto da mãe, Ele expresse quais são as dores de parto que a sua igreja precisa expressar nos últimos dias. Uau! Meu Deus! Estamos juntos? Que isso, cara? Agora dá para encerrar. Só queria fazer essa contribuição. Que alegria, cara, que palavra. Meu Deus. Ser abençoado não está na abnegação ou na renúncia das contrações. Ser abençoado está na expectativa do nascimento do Filho de Deus. Quem está grávida, prestes a dar à luz, teme a dor, mas não imagina a possibilidade de negá-la, porque a dor é apenas o anúncio do amanhecer que vem em Cristo Jesus. Uau! Uau! Que a expressão bem-aventurados, que a expressão bíblica, né? Exato. Makarios. Que a saudação do anjo a Maria enche-nos de uma esperança que nos faça assumir a posição teleioses, para que dores de parto não nos amedrontem nem nos paralisem, mas nos coloque num modo de foco e disciplina tal, ao ponto de vermos com os nossos próprios olhos a alegria de termos Cristo nos nossos braços, em meio à luz que possamos dar. Feliz Dia das Mães.
Meu Deus, cara, que é isso? Nosso Feliz Dia das Mães é diferente aqui. Que maravilha, gente. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por estarem conosco até aqui, cara, por meditar nessa palavra. Eu quero estimular que nós vamos encerrar a live em alguns minutinhos. Quero estimular que você, aí na sua casa, hoje nós vamos fazer diferente. Pela primeira vez, nós vamos dar alguns avisos aqui da programação dessa semana. Vamos nos despedir aqui da transmissão. Mas aí na casa, onde você estiver assistindo, você vai agora, ao nos despedirmos, dar as mãos às pessoas que estão aí com você. E você vai tirar alguns minutos de oração. Por isso que nós acabamos de ouvir, para que o adubo, para que essa palavra venha germinar e trazer para nós nos fazer dar a resposta adequada ao Senhor, seja possível, seja real, para este dia, para esse momento, para este tempo. Amém? Então nós temos, como que é a nossa programação essa semana? Terça-feira nós teremos uma live de transmissão do turno de adoração e intercessão. Então nosso time de músicos estará conduzindo a adoração junto com, creio que o profeta, não decidimos ainda, mas alguém da nossa equipe vai estar liderando a intercessão e nós convocamos os irmãos às 19 horas para estarmos queimando junto da sua casa, acompanhando a transmissão, participando desse turno. Tá, irmãos? Lembrando que nós não fazemos turno de intercessão online. Nós estamos fazendo turno lá na casa, transmitindo aos irmãos, para que sirva como inspiração, para que você faça o seu turno em harmonia com aquilo que está acontecendo lá. Mas você precisa fazer o seu turno. Você não pode se colocar na posição de um espectador enquanto o turno está sendo transmitido. Nós não cremos que estamos fazendo turno, que estamos fazendo culto online. Ainda não entendemos que é dessa forma que precisamos nos mover. As nossas transmissões estão sendo de instrução, ensino e de pregação da palavra. Tá? Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Terça-feira, às 19, temos o turno transmitido. Quarta-feira, às 20 horas, temos o ensino das Escrituras. Estamos numa série chamada As 7 Características da Igreja. Estamos falando sobre a dinâmica da igreja. Não perca, não perca. Se você não assistiu ainda, se você não acompanhou, na verdade nem assistiu o que a gente faz em live, corre lá no canal, assiste o que já ficou para trás. Vai lá na playlist do canal, coloca lá as 7 características ou palavras da igreja. Exato. Ouça e já fique pronto para quarta-feira. É isso aí. E domingo, mais uma vez, teremos a nossa transmissão aqui da palavra. Fechou? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Foi muito bom estarmos juntos hoje. E até a próxima. Um beijo no coração.